Glória a Deus. A graça e a paz. Amém, irmãos? Muito feliz com mais uma oportunidade de poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus nesta noite. A gente ainda fica meio tensa, os irmãos ainda ficam meio suados, então se houver alguma gaguejada aí, me perdoe. Mas amém, né? Estamos aqui para cumprir a vontade de Deus, para levar a palavra. E hoje estou aqui sendo instrumento nas mãos do Senhor, né? Vamos fazer uma oração primeira, agradecendo ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor Jesus, por mais uma vez nos oportunizar de estarmos aqui. Obrigada pelo dia abençoado que nos deste. Obrigada pelos livramentos, pela provisão que cada dia o Senhor nos dá. Muito obrigada, Senhor Deus, por neste momento, Senhor Deus, o Senhor me conceder essa oportunidade de estar aqui sendo instrumento do Senhor. Que o Senhor venha me usar, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, para que a Tua palavra, Senhor Deus, venha ser ministrada nesta noite. Pai, abençoe a cada um que está aqui nesta noite, aqueles que não puderam vir, que o Senhor venha estar abençoando poderosamente a vida de cada um dos nossos irmãos. Pai, assim nós oramos, glorificamos ao Senhor por mais esta oportunidade, por mais esta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. 1 João 2, do 15 ao 17. Podemos ler? Amém? Diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Podeis assentar. Nesse versículo, irmãos, o que João fala aqui sobre o mundo, por que não devemos amar ao mundo? É diferente do que está em João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Deus fala que Ele amou o mundo, não está se referindo ao mundanismo, mas às pessoas, toda a sua criação. Tudo que Deus criou foi bom. Deus criou o mundo maravilhoso. Deus criou a mim e criou a você. Ele nos ama e por amor a nós, Ele se entregou na cruz. Mas nós vamos falar nesta noite um pouco sobre esse não amar o mundo e sobre as concupiscências que está se referindo aqui no texto. Eu pesquisei para entender um pouco mais sobre essa palavra um pouco complicada, sobre concupiscência. E fala o seguinte: é um desejo desordenado no qual os fins ou propósitos temporais ocupam o lugar do eterno, e no qual as faculdades inferiores, em particular os sentidos e seus apetites, não estão sob o devido controle da razão. Ou seja, a concupiscência é um apego desenfreado às questões terrenas, a comida, a bebida, a sexualidade, tudo aquilo que rejeita a Deus e dá prazer à carne. Tudo que são dessas coisas não procede de Deus, como está no versículo 16.
João cita no texto áreas específicas que devemos tomar cuidado, pois são áreas de atuação do diabo para nos induzir ao pecado, onde ele cita ali as concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência da carne refere-se à natureza pecaminosa. Deus nos deu desejos e vontades naturais e abençoadas por Ele. Né? Quando casamos, temos lá nosso momento com o nosso esposo, algo que é abençoado por Deus. Sentimos fome, temos o alimento. É tão bom, é tão prazeroso comer, é tão saudável comer. Mas tudo tem limite, né? E nessa concupiscência da carne, vem a gula, o sexo além do casamento. A cobiça da carne está sempre relacionada a acrescentar algo que vai além das permitidas por Deus. Tudo que fazemos para desejo da nossa carne, que vai além do que Deus determina para o homem, é cobiça da carne. É inconcupiscência. Agora falando um pouco sobre a concupiscência dos olhos. Em Lucas 11:34, se vocês quiserem acompanhar, diz assim: os olhos são a candeia do corpo, mas os seus olhos, se seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Os olhos são o canal para alimentar nossa mente. Se alimentarmos nossa mente de forma correta, com o que é saudável, como a leitura da palavra, assistindo filmes, que nós temos aí vários filmes cristãos que acrescentam muito. Tudo que nós vemos, ela vai ser alimentado o quê? A nossa mente. Mas quando alimentamos nossa mente de forma errada, trazemos para dentro de nós as impurezas deste mundo. Quando nós passamos por uma vitrine de padaria, confeitaria, que a gente vê aquela vitrine linda, cheia de guloseimas, doces maravilhosos, apetitosos aos olhos. Até tem um ditado que diz que a gente come primeiro com os olhos, né? Pelo que vemos. Então, quando nós olhamos aquela vitrine, a gente sente um desejo desenfreado de comer aquelas guloseimas. Mas nós sabemos que tudo aquilo faz mal para a nossa saúde. Né? Então, nós devemos termos muito cuidado com o que os nossos olhos estão vendo, para nós termos cuidado do que nós estamos alimentando a nossa mente através dos nossos olhos. Vivemos num mundo onde o sistema nos impulsiona o tempo todo para fazermos parte desse sistema corrompido por Satanás, que é o que o texto refere-se ao mundo. O diabo veio e corrompeu toda a estrutura que Deus fez. Deus criou um mundo perfeito, né? E agora, falando um pouco também sobre a soberba da vida, que é orgulho, arrogância, sentimentos de superioridade. O soberbo tem uma visão distorcida de si mesmo, achando que é melhor que os outros. No jardim do Éden, Satanás despertou esses desejos em Eva, no desejo de experimentar o pecado. Lá no início, em Gênesis 3, do 5 ao 6, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: Deus sabe que no dia em que deles comerem, que foi Satanás falando para Eva, né, quando foi lá apresentar, falar com ela que ela poderia comer daquele fruto que havia no jardim do Éden, como nós já conhecemos, né, a palavra.
O diabo então chama Eva e fala: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Então, começou aqui o desejo da carne, onde o diabo ele despertou em Eva esse desejo de experimentar do que era proibido, do que Deus havia falado para não comer. Mas o diabo foi lá e conseguiu enganar a Eva. Então, ela despertando nela o desejo da carne, de experimentar, de degustar do pecado. E em seguida veio a cobiça dos olhos, que fala no versículo 6. Quando a mulher viu a árvore, era agradável ao paladar e atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Então Eva olhou aquele fruto e quis degustar, quis experimentar. Então ela olhou para aquele fruto e aqui fala que era atraente aos olhos. Então ela olhou e automaticamente despertou vontade de comer do fruto. E em seguida, Satanás despertou nela a soberba, que aqui no versículo fala: seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Satanás também desperta a soberba em Eva e Adão. Eles começaram a achar que eles seriam igual a Deus, porque assim a serpente o fez entender. Porém, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, o Espírito Santo realiza em nós um processo de transformação. Todo o pecado começou lá no Éden. Começou com Adão e Eva experimentando de algo que Deus havia falado para não experimentar. E hoje, nós temos, entregando a nossa vida a Deus, Ele realiza em nós essa mudança, essa natureza pecaminosa que nós temos vinda de Adão e Eva. Por mais que continuamos com nossa natureza humana, sendo pecadores, nosso prazer passa a ser em agradar a Deus e fazer a sua vontade, nos libertando do pecado que há em nós. E quando pecamos, não temos prazer no pecado. Olha que maravilha. Com Deus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, não quer dizer que nós somos santos, que nós não iremos pecar, que nós não iremos falhar, mas nós não teremos prazer no pecado. Longe de Deus, o homem tende a pecar e se entregar aos desejos desenfreados da carne. Como vemos, principalmente agora, com a chegada do carnaval. Como o nosso pastor já explicou sobre o significado do carnaval, que é festa da carne, onde as pessoas sem Deus se entregam totalmente aos desejos, à imoralidade e à perversão, né? Agora as pessoas têm prazer, que uma pessoa sem Cristo, ela tem prazer no pecado. Ela acha que ela está vivendo ali iludida, como Satanás assim iludiu Eva. As pessoas estão iludidas em falsas alegrias, né, em festas mundanas, como iremos ver, como já vimos, né, os carnavais.
Porém, em Colossenses, se vocês quiserem acompanhar, versículo 3, do 5 ao 6. A palavra de Deus diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Aqueles que vivem segundo a concupiscência, segundo os desejos da carne, aqueles que vivem satisfazendo o seu próprio eu, aqueles que colocam a sua vontade e o seu prazer acima da vontade de Deus, perecerão. Então, amados, tudo o que você faz que for contrário à palavra de Deus é concupiscência. E as pessoas vão vivendo nesse mundo desenfreado, achando que estão bem, que estão felizes, que estão vivendo aqui, aproveitando a vida, né? Como muitos falam, nós temos que aproveitar nossa vida enquanto somos novos, mas não se dão conta do que é a verdadeira alegria. A gente vê jovens, né, minha filha, os jovens que tem aqui na igreja, é tão bom, a gente se alegra tanto em ver que esses jovens estão tendo prazer em estar na presença do Senhor. É muito bom, é muito gratificante a gente poder ver o quão é maravilhoso, porque, irmãos, não só jovens, né, mas todos nós, a gente vê que quantos que conhecem a palavra, que teve o temor do Senhor e que hoje abandonou a alegria de estar na casa do Pai, se deleitando aos desejos e prazeres da carne. Então, irmãos, aqueles que vivem segundo a concupiscência da carne, aqui fala, são filhos da desobediência, porque assim como Eva desobedeceu a palavra de Deus e acabou trazendo o pecado para dentro de si, assim somos nós quando saímos da presença do Senhor. Então, que nós possamos permanecer firmes, fiéis na presença do Senhor, porque os que buscam a Deus e fazem a vontade, permanecerá para sempre, como está no versículo 17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu não sei se algum de vocês já assistiram um filme que é Deus Não Está Morto. Aquele filme tem um trecho dele que eu acho muito interessante. Tem um homem que ele é bem sucedido e a mãe dele tem Alzheimer. E ele tem um trecho do filme que ele fala assim, ele vai visitá-la e ela já está naquela fase que ela não reconhece mais as pessoas. E ela o filho olha para ela e fala assim, para a mãe, você orava e acreditava durante sua vida toda, e aqui está, é a pessoa mais bondosa que eu conheço, e eu, o mais cruel. Você tem demência, já minha vida é perfeita, explica isso para mim. A mãe dele estava assim olhando para o nada, né? É aquela que a gente conhece as pessoas quando estão com Alzheimer. Aí, de repente, aquela mulher vira, a mãe dele vira e fala com ele a seguinte frase. Preste bem atenção no que ela fala para ele. Às vezes, o diabo deixa as pessoas viverem a vida sem problemas, porque não quer que recorram a Deus.
Seu pecado é como uma cadeia. Tudo é lindo, confortável. Não há necessidade de sair. A porta está aberta. O tempo se esgota. A porta da cela se tranca. Então, é muito tarde. E é interessante essa frase que a mãe deixa para o filho, porque ele acha que a vida dele é perfeita. Ele tem tudo o que ele quer, ele tem dinheiro. E ela que viveu uma vida dedicada a Deus, uma vida de entrega, de obediência. E ele fala para ela, você terminou agora sim, demente. Ele ainda utiliza essa expressão. E ela, quando ela vira para ele, ele fica surpreso, porque ela já não tinha mais esse entendimento de quem era ele, não conhecia mais as outras pessoas, mas Deus fala através dela. E é muito interessante essa frase, porque realmente as pessoas vivem no mundo achando que estão livres, mas na verdade não estão. Essa parte que fala aqui, ó, seu pecado é como uma cadeia. Tudo é lindo, confortável, não há necessidade de sair. Então a pessoa está ali, a pessoa vai querer sair daquele mundo que ela está vivendo, de orgias, deleitando-se a carne, porque a carne ela quer se deleitar, ela quer viver tudo isso. E a pessoa está ali, achando que estão vivendo o melhor. E não querem recorrer a Deus, porque o diabo ele faz com que você pense que está tudo bem, que está tudo ótimo. Você não precisa de nada. Para que buscar Deus? Mas quando passamos por lutas, por angústias, às vezes fala, por que um servo de Deus passa por tantas tribulações, passa por tantas lutas? A pessoa vive na igreja, busca o Senhor, jejua, ora, consagra a sua vida. Mas passamos sempre por momentos difíceis, porque nós devemos sempre lembrar que nós necessitamos de um Deus, o Deus que cuida da gente. Porque quando tudo parece que está bem, a gente não lembra. O momento que a gente mais vai para o nosso joelho orar, que a gente mais vai para o joelho buscar, é o momento em que estamos passando por lutas, por tribulações. E o mundo vive aí, achando que tudo está bem. Mas no final ela fala que vai chegar o tempo que a porta vai fechar. A porta da cela vai se trancar. Então será muito tarde. Nós devemos nos preparar, irmãos. Termos muito cuidado em não permitir que o mundo venha entrar em nossos corações, que é o título da palavra, da mensagem desta noite. Não ameis o mundo. Não ame as coisas que há no mundo. Porque se você amar, o amor de Deus não está em nós. E quando você resolve experimentar, é assim como uma droga. Quando você resolve, vou só experimentar um pouquinho. Quando você vê, você já está completamente afundado. E muitos não conseguem mais sair. Porque é igual fala aqui. Você está dentro de uma cela, só que as portas estão abertas, não há por que sair. Você não vai ter necessidade de abandonar o pecado, porque acha que o pecado não está te aprisionando. Você começa a pensar, mas eu na igreja, eu não posso, não pode isso, não pode aquilo. Irmãos, nós somos tão felizes, o mundo não tem noção da alegria que há em nosso coração. Tem um louvor que fala que o crente até mesmo chorando, ele canta. Por quê? Porque nós sabemos que tem um Deus
que cuida, que zela, que nos ama e que nos salvou e que pagou um alto preço para que eu e você pudesse estar aqui nessa noite, ouvindo a palavra de Deus, alimentando o nosso coração e nossa mente, para que possamos um dia alcançarmos a vida eterna. Porque o dia do juízo virá, e sobre a terra virá. E muitos estão aí vivendo, como no carnaval, aproveitando as coisas que o mundo está oferecendo, não se preocupando quando Jesus voltar. Então, irmãos, é necessário estarmos atentos, não permitindo que o diabo venha nos enganar. Não queira experimentar do fruto proibido, do que Deus disse não. Quando diz não, não é igual aquele filho, a gente fala com os nossos filhos, não, mas não pode. Ah, mas por quê? Não pode, não vai, não quero. Ah, mas por quê? Por quê? É um tal de por quê? Chega uma fase que eles questionam, por que que não isso, por que aquilo? Porque não pode. E muitas vezes nós queremos agir assim com Deus também. Quando Deus diz não, é não. Então, irmãos, nessa noite é importante nós entregarmos cada vez mais a nossa vida ao Senhor e não permitirmos que o mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, venham entrar em nosso coração. Amém? Foi uma rápida palavra, mas eu espero que tenha falado com vocês, assim como também falou ao meu coração. Que Deus possa oportunizar neste momento, se você se sentiu nesta noite o desejo de vir aqui à frente, de realizar essa entrega completa ao Senhor, não permitindo que o inimigo venha agir através dos seus olhos, da sua mente. Se você quer uma oração dos nossos pastores, vem aqui na frente. É importante nós nos desapegarmos, nós não olharmos para as coisas do mundo, olharmos para o que vem do alto. Porque tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai acabar. E para onde nós iremos? Quem que nós estamos procurando agradar? A Deus ou o diabo nos deleitando na carne? Então, é essa palavra, irmãos, que Deus trouxe ao meu coração nesta noite. Que Deus abençoe a todos. E fica aberta a oportunidade para que, se vocês quiserem uma oração, que venham aqui. Amém?